Agadá. Esse é o nome que se dá à parte do estudo talmúdico que não se refere à Halachá, que não está vinculada ao estudo das leis judaicas ou das leis de cumprimento e implementação das mitzvot. Então, a parte que não está ligada à Halachá é chamada a parte de Agadá do Talmud. Agadá aqui é escrito em hebraico com Aleph. Isso é um pouco diferente da, por exemplo, Agadá de Pesach, que lá Agadá de Pesach é escrita com a letra, começa com a letra Rei, seria o conto, o relato da história do Êxodo, que é contada em Pesach, que é uma mitzvah da Torá, contar na noite do Seder. Lá é Agadá com Rei, e aqui quando a gente se refere a Agadá com Aleph, isso também inclui contos, histórias, parábolas. Isso se refere de forma geral à parte alegórica dos ensinamentos da Torá, dos ensinamentos dos nossos sábios no Talmud, ou seja, além dos ensinamentos práticos, além da implementação prática das mitzvot, os nossos sábios também incluíram no Talmud, particularmente no Talmud da Babilônia, trechos de Agadá. Esses trechos incluem dentro de si ideias filosóficas, conceitos éticos e morais, conselhos práticos para a vida, e isso tudo vem de diversas formas, às vezes em forma de parábola, às vezes em forma de histórias, às vezes também vem até de uma forma um pouco enigmática e curiosa para ser decifrada em forma de aforismos, de provérbios, etc. Então, tudo isso que está vinculado ao campo da ética, da moral, dos conselhos, etc., que consta no Talmud, que não faz parte da Halachá, daquilo que leva a ensinamentos de ordem prática, mas sim mais de ordem moral, ética e espiritual. Isso tudo é chamado de ensinamentos da Agadá. No Talmud Yerushalmi, no Talmud de Jerusalém, nós encontramos mais a Halachá, ou seja, lá nós encontramos os ensinamentos práticos dos sábios sobre a implementação das mitzvot, o cumprimento delas em termos práticos, enquanto que a parte alegórica, a parte de Agadot, dos sábios de Israel, isso ficou compilado à parte, não se encontra tanto no Talmud Yerushalmi, mas sim deu origem a obras específicas que seriam os Midrashim, como nós vamos ver, que contém todas essas interpretações alegóricas, todos esses ensinamentos profundos de ordem ética, moral, etc. Todos os conselhos espirituais dos nossos sábios estão inclusos nesses volumes que foram chamados de Midrashim, né? E esses Midrashim, portanto, eles incluem também, ou principalmente, a Agadá. Mas, de qualquer maneira, a Agadá seria, então, aquela parte do Talmud que versa não sobre a Halachá, sobre as leis práticas, mas sobre os conceitos éticos e morais. Mais tarde, no judaísmo, acabou sendo feita uma compilação dos diversos trechos de Agadá no Talmud. Todos foram reunidos numa obra só, chamada Ein Yaakov. São volumes que contêm todos os ensinamentos éticos, morais, todas as alegorias no Talmud. E em muitas comunidades, inclusive, havia até o costume de estudar parte desse livro, Ein Yaakov, que contém Agadá, entre Minchá e Ma'ariv, todos os dias à tarde na sinagoga, entre a reza da tarde até chegar o horário da reza da noite. Então se costumava estudar essas Agadot, esses ensinamentos éticos, morais, espirituais, contidos no Talmud em forma de Agadá.